Deus abençoe a todos vocês. Aqui é o Apóstolo Carlos, aqui é o canal do Apóstolo Carlos Bertioga. Deus abençoe, seja bem-vindo, você que vai ouvir essa mensagem de Deus para a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte aí para que as pessoas sejam alcançadas, seja um evangelista, seja um missionário e compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai edificar muitas pessoas. Eu quero abordar um tema aqui, nesse dia. A gente vai falar sobre fé, mas o tema é: o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O tema da justiça sempre permeou a religião, com as seguintes perguntas: o que é justiça? Quem é justo? Como ser justificado? A ausência dessas respostas trouxe medo às pessoas. Mas a palavra de Deus é a luz que liberta e traz paz. A solução para a justiça de Deus diante do pecado humano é esclarecida pelas Escrituras. No livro de Romanos, a carta de Romanos, impactou a vida de homens como Agostinho, Lutero, John Wesley. Através das respostas sobre a justiça de Deus, em Romanos, esses homens foram usados por Deus para levar a resposta de quem somente através da fé podemos ser justificados. Como viver pela fé? Vamos refletir sobre o conceito de justiça em Romanos e ter como exemplo três grandes personagens da história cristã. Primeiro, fé para vencer o pecado. A fé nos capacita a vencer o pecado. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas através da fé, somos perdoados pelo Senhor. Quando nós confessamos como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé. Agostinho de Hipona, em 354 a 430 depois de Cristo, antes de Cristo, conhecido como Santo Agostinho, mesmo depois de ser um religioso dedicado, reconheceu que vivia em pecado e buscava uma forma de vencer o pecado. Entendeu que isso é possível através da fé. Escreveu suas confissões, reconhecendo seus pecados de prostituição e tantos outros. Quando pensava na justiça de Deus diante de seus pecados, se via culpado e destinado à condenação. Mas ao estudar a Bíblia, em Romanos, descobriu que poderia, através da fé, ser perdoado e justificado por Deus gratuitamente. Através dessas palavras, conseguiu libertar-se dos pecados, da culpa que atormentava. Então, através da fé, a culpa do pecado recebe o perdão de Deus. 2. Fé para viver a palavra de Deus. Romanos 10, 8 ao 17. A fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é a nossa fonte de fé, pois a fé vem pelo ouvir. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente através dos mandamentos da lei. Ninguém conseguiu ser justificado, mas pela fé somos salvos. Martinho Lutero foi usado por Deus para proclamar a reforma protestante, mas não passaria de um revolucionário qualquer se o seu movimento não tivesse uma base sólida. A força do protestantismo foi o conhecimento bíblico. Lutero recebeu
percebeu que as pessoas erravam porque estavam na ignorância e não conheciam a verdade. Então traduziu a Bíblia para a língua do povo e todos tiveram acesso à palavra de Deus, sendo libertos da ignorância. A partir de conhecer a Bíblia, as pessoas podem aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. A reforma protestante foi uma busca pelo retorno à verdade da palavra de Deus. O texto de Romanos foi inspirado para Lutero pregar que através da fé somos justificados por Deus. Através da fé, a ignorância é vencida com o conhecimento da palavra. 3. Fé para buscar a santificação. Em Romanos 6, do 11 ao 23, ninguém pode dizer que não tem pecado, mas ao arrepender-se e confessar, o pecado se torna alvo do perdão divino. Quando somos perdoados, Deus nos capacita a vencer o pecado e não voltar mais ao erro. John Wesley foi influenciado pelo pensamento de Lutero e principalmente pelo seu entendimento no texto: o justo viverá pela fé. Quando John Wesley ouviu que Lutero falou sobre isso, a sua mente se abriu para saber que poderia ser salvo. Logo seu coração se aqueceu, apaixonado por essa verdade. A partir de então, sua vida foi transformada e levou essa mensagem a milhares de vidas. Mas John Wesley já era um religioso há muito tempo e não entendia essas coisas. Então compreendeu que a religiosidade se tornou um empecilho para que a pessoa alcançasse a santificação. Passou a pregar que é possível santificar-se, e somente através da fé verdadeiramente. A pessoa pode ser livre permanentemente de seus pecados. Através da fé, a religiosidade é transformada em uma vida de santidade. Viva então pela fé. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé, é possível vencer o pecado, aprender a viver a palavra de Deus e buscar a santificação. Por isso devemos viver pela fé. Sem a fé não conseguimos ser justificados diante de Deus, mas pela fé somos capacitados pelo Senhor. Assim como esses homens, Agostinho, Lutero, John Wesley, ajudaram a transformar vidas com seus ensinamentos baseados na fé, também podemos prosseguir em busca da verdadeira fé para impactar o mundo com o poder de Deus. Pela fé somos justificados diante de Deus. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ajude a compartilhar essa mensagem para que muitas pessoas também possam viver pela fé. Deus abençoe. Até a próxima mensagem de Deus para a sua vida.